minha garrafinha d'água, com licença. Bom, então a gente já está ao vivo. Aguardar o pessoal chegando. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula de comunicação comunitária aqui no projeto Guardiões da Água. Eu espero que o áudio esteja bom. Espero também que as imagens aí que a gente está transmitindo estejam ok. Se alguém puder fazer um comentário, deixar alguma curtida aí, por favor, que nos ajuda bastante. Tem o pessoal chegando. Ainda faltam alguns minutinhos, 1 minuto, mais precisamente, para começar oficialmente a nossa aula, mas dá tempo da gente se organizar, né, pegar os nossos materiais. Eu já tenho um comentário aqui. Oi, Wagner, bem-vindo, meu colega. Ótimas aulas de poesia e literatura. Obrigada pela companhia. Bom, vamos ver, tem mais um comentário. Oi, professora Marlene, bem conhecida como minha mãe. Bom a tua companhia aqui, mãe, na aula. Bom, então agora no meu relógio, pontualmente 5 horas, vamos dar início então para a nossa segunda aula de comunicação comunitária, aqui no projeto Guardiões da Água. Hoje com a companhia da minha colega, professora Camila Almeida, que é doutoranda em História na Universidade Federal de Santa Maria, nossa querida UFSM. Antes de começar a nossa aula e a nossa entrevista com a Camila, eu vou dar alguns informes importantes sobre o projeto Guardiões da Água. Tá? Bom, para quem não viu a nossa primeira aula, que começou na semana passada, ela está disponível na videoteca, aqui na página do Facebook do Guardiões da Água. Então, eu sugiro que você assista essa primeira aula, porque ela tem alguns conceitos importantes, fundamentais sobre o que é a comunicação comunitária, a sua pertinência, a sua importância, principalmente dentro desse âmbito que a gente está passando, que é um âmbito de crise política, humanitária, social. Né? Então, volta lá nos vídeos da nossa página no Facebook e assiste a nossa primeira aula. E isso a nossa primeira aula tem alguns conceitos básicos sobre o que é a comunicação comunitária, como ela funciona, quem deve fazê-la, quem pode fazê-la, todos podem fazê-la, enfim. Então, são alguns conceitos fundamentais. E hoje o tema da nossa segunda aula é uma conversa sobre o papel da história na comunicação, o papel da comunicação na história. Bom, isso a gente pode discutir. E a convidada da aula, então, hoje é a nossa querida Camila Almeida, que é doutoranda em História lá na UFSM. Antes de começar, alguns avisos, tá? As nossas aulas serão sempre às terças-feiras, às 17 horas, tá? Então, acompanhem todas as nossas aulas aqui na página do Guardiões da Água, no Facebook, às 17 horas, pontualmente. A nossa próxima aula, na semana que vem, vai ser no dia 5 de maio, e o tema dela vai ser Comunicação Comunitária e Movimentos Sociais. Uma temática importante, interessante, fundamental nos nossos dias de hoje, então estejam atentos na nossa próxima aula na semana que vem. E amanhã, né, quarta-feira, nós temos uma agenda maravilhosa aqui no Projeto Guardiões da Água. Olhem só, às 10 da manhã tem aula de muralismo com o Rogério Tosca. O Rogério vai pintar o muro da casa dele, gente, então não perca. Às 17 horas, aula de comunicação comunitária com o meu colega Mano Vini, tá, trazendo tudo, um debate interessantíssimo, forte sobre a comunicação comunitária e as periferias de São Leopoldo. E às 20 horas, aula de teatro com o André de Jesus. Então, a nossa agenda está cheia de atividades. São atividades abertas a toda a comunidade de São Leopoldo, do Vale do Rio dos Sinos e outras atividades também. Então, aproveitem, pessoal, tá? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e extraiam das nossas atividades, das nossas aulas, o melhor que vocês puderem, ok? Vamos ver quem mais comentou aqui. Oi, Claudiane. Um abraço para você. Claudiane nos acompanha desde Minas Gerais.
Oi, Marcela, que saudade. Vamos ver, vou colocar o comentário da Marcela aqui. Saudade de aprender um pouquinho de comunicação comunitária. Seja bem-vinda de novo, Marcela. Marcela foi minha aluna na Universidade Federal do Pampa. Bom, vamos para a nossa aula então, né? Dados os nossos informes, vamos começar o nosso bate-papo e a nossa conversa com a Camila Almeida. Camila, te apresenta, fala sobre a tua formação, tua biografia, tua área de interesse de estudo, de pesquisa, e seja muito bem-vinda à nossa aula aqui de comunicação comunitária e ao projeto Guardiões da Água. Oi, Lívia, muito obrigada pela apresentação. Uma boa tarde a todos e todas. Quer dizer que eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade de conversar. A gente vive esse momento de pandemia que nos isola, mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguir olhar por esse lado, nos oportuniza, né? Eu estou confinada em Santa Maria, de fato, então, né, estamos aí pelo Rio Grande do Sul e gente participando de todos esses lugares, então é muito interessante. Eu diria, inclusive, que atravessar os espaços é um pouco das minhas características, né? Eu sou licenciada em História, e eu estudei na Universidade Federal de Rio Grande, depois eu fiz o meu mestrado na UFPEL, em Pelotas, e lá, né, também em História, eu pesquisei o Jornal Correio do Povo, os editoriais, né, os artigos opinativos e editoriais do Correio do Povo, sobre a perspectiva da ditadura civil-militar brasileira, que é o meu foco de pesquisa, né, hoje, enquanto doutoranda, né, sigo também nesse mesmo tema, só que migrando um pouco de uma fonte que era exclusivamente os jornais, para trabalhar com jornais, com história oral, com uma infinidade, né, de documentos, assim, os ditos também documentos oficiais, documentos produzidos pelos militares lá naquele momento repressivo, né. Eu faço hoje essa minha pesquisa a partir do financiamento, eu sou bolsista CAPES-DS, né, que visa o desenvolvimento social de uma região, né, e a partir de algumas áreas do conhecimento, como a história. E aqui na UFSM eu desenvolvo, né, eu participo de um grupo de estudos sobre ditadura civil-militar brasileira. Tudo isso também é articulado com a minha pesquisa de doutorado e faço parte do laboratório de observação de usos públicos do passado, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. E eu começo, assim, falando muito sobre essa ideia de usos políticos do passado, né? Acho que diversas das nossas áreas, a comunicação, a história, né, as humanidades no geral e as sociais, enfim, podem falar muito sobre isso, mas a gente notou, nos últimos anos, pelo menos no Brasil, que o historiador tinha uma certa dificuldade para falar sobre um passado recente, ou para se colocar num discurso ou num debate sobre esse passado e presente, né, essa janela. Então, esse laboratório ele surge muito recentemente, é incrível, inclusive, a eficiência da pesquisa nas universidades, né, o que está sendo desenvolvido hoje, porque o laboratório ele surge no primeiro semestre de 2020, ali nos idos de março, a gente só teve praticamente 30 dias de encontros presenciais, e o laboratório ia falar sobre diversos temas, inclusive nesse sentido que eu me insiro de forma muito significativa, né, para pensar a ditadura, os resquícios, né, os discursos, as memórias desse período histórico. No entanto, o atravessamento, né, que todos nos colocamos em função da pandemia, nos coloca para uma outra demanda. E essa demanda vai tratar de pandemias e como que na nossa trajetória nós lidamos com ela. E o que tu pode nos contar, Camila, sobre essa pesquisa mais recente que você e o teu grupo de pesquisa vem fazendo e compartilhando conosco numa página, de uma rede social, daqui a pouco a gente vai ver ela, né? Tu pode nos contar especificamente sobre essa pesquisa e como, apesar de tratar de um assunto, né, um período histórico de quase 100 anos, parece que, na verdade, essa pesquisa está falando do momento presente. Pesquisa é essa que tu pode nos contar sobre ela? Bom, a pesquisa ela surge muito no sentido de olhar a saúde pública, inicialmente, e nós utilizamos para isso mais de 70 jornais que estão disponíveis na hemeroteca
brasileira, né? Enfim, fazemos pesquisas lá para observar como que a imprensa, o Estado brasileiro e inúmeras instituições se portaram e lidaram com a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, ela surge ali em meados de 1918, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, ela é muito atrelada, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial, é atrelada à perda do poder, né, bélico, humano. Boa parte do contingente, que anteriormente era um contingente de guerra, foi direcionado para o entendimento e o tratamento dessa doença. Né? Então, o que a gente acaba notando nessa pesquisa é que os erros, né, as dúvidas, a fake news, né, ela se coloca lá nos idos de 1918, 1919, 1920, né, que até onde a gente tem indícios da presença dessa doença, a resposta, né, dessas pessoas que viveram no início do século XX, parece que se reproduz em partes, né, nesse nosso contexto histórico de hoje. Então, a pesquisa acaba sendo muito informativa, no sentido de como a gente pode se preparar para uma pandemia, para uma tentativa de não cometer os mesmos erros, mas a gente acaba observando que os mesmos erros estão sendo cometidos em alguns momentos, né? Então, tu poderias, assim, a gente poderia argumentar, né, pensar que os períodos históricos pelos quais a gente vai passando, né, são retratados na mídia de diversas formas, e muitas das questões, muitas das dificuldades, das problemáticas que a gente passa acabam se repetindo, e a história faz um uso, né, a mídia faz um uso político, enfim, social desses acontecimentos, se apropriando deles. É isso, mais ou menos? Exatamente, assim, é bastante interessante a gente pensar como que a historiografia, que é no caso, né, o que se escreve sobre a história, faz o uso da imprensa, né? Ela é uma fonte histórica. Eu posso pegar uma revista produzida ontem, ou uma revista, ou um jornal produzido há 100 anos atrás, e a partir disso eu vou empregar métodos e técnicas específicos para eu compreender quem é que está escrevendo, quais que são os objetivos daquele jornal, que alinhamento político ele tem, se tem, é independente, não é. Então, tudo isso é um trabalho muito árduo, e eu até queria destacar, né, que o idealizador desse projeto é o professor João Malaya, que é integrante do Departamento de História da UFSM, também da pós-graduação, e que muitos acadêmicos, né, discentes da graduação, inclusive os recém-ingressantes, né, as pessoas que queriam experienciar a universidade e que estão tendo essa primeira experiência de pesquisa à distância, digamos assim, né? Então, o trabalho tem sido em que cada um dos estudantes, eles fazem uma leitura, né, sobre o tema. Nós estamos estudando a todo momento a partir de pesquisadores e pesquisadoras, inclusive muitas das informações que eu vou trazer aqui eu gostaria de referenciar e indicar, né, para a leitura de vocês, é um artigo da professora Adriana da Costa Goulart, que chama Revisitando a Espanhola, a gripe pandêmica 1918 no Rio de Janeiro, e que a partir disso a gente pega um jornal para nós entendermos e fazemos a leitura completa do jornal, né? Então, buscando algumas palavras-chave, né? Mas também fazendo a leitura ali nas entrelinhas para poder compreender a opinião daquele jornal, como é que ele se posiciona inicialmente, como é que, né, se a postura é de vamos falar a respeito ou vamos ocultar essas informações. Então, tudo isso vai se construindo e a gente vai compreendendo não só a notícia em si, mas como que o jornal estava se colocando naquele momento. E você acha, Camila, se a gente aplicasse a mesma metodologia, aplicasse não, né, mas se a gente usasse a mesma abordagem metodológica da pesquisa que vocês estão realizando hoje, né, com os jornais lá de 1918, ou seja, mais de 100 anos atrás, daqui uns 10 ou 15 anos, como uma amostra interessante das diversas mídias que a gente tem hoje na contemporaneidade, você acha que a gente poderia ter resultados semelhantes à pesquisa que vocês estão fazendo agora, nesse momento, na UFSM? Eu acredito que a aplicação de métodos e técnicas rigorosos conseguem nos proporcionar um entendimento mais efetivo
Eu acho que esse que é o diferencial do que é produzido cientificamente, né? Eu acho que, inclusive, a gente vive um paradoxo, talvez, né? No sentido de que nós vivemos tão inseridos no mundo tecnológico, nós nos comunicamos e temos acesso a inúmeras informações, mas ao mesmo tempo temos muita dificuldade em verificar essas informações. E talvez por sermos bombardeados por informações, a gente já não busca, as coisas estão vindo de forma tão passiva para a gente, que a gente confia tanto naquela informação que não vai fazer a verificação. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que todo mundo pode aplicar regras de cientificidade quando desconfia ou quando quer refazer os passos daqueles pesquisadores, né? Acho que a história e a ciência, no geral, pode nos proporcionar muito desse arsenal, com certeza. Sem sombra de dúvidas, né? A gente vive um momento hoje, talvez mais do que nunca, porque a gente está vivendo um cenário, né, jamais vivido na história da humanidade, a gente pode falar assim, né? A gente está vivendo um momento em que a gente precisa mais do que nunca confiar na ciência e saber aproveitar muito bem as experiências, os dados, enfim, as informações que vêm do campo científico. Né? E pesquisas como essa, desenvolvida na UFSM, são essenciais para pensar a produção da história, obviamente, mas também como a produção comunicacional precisa ter um amplo aspecto ético, cidadão, compromissado com questões públicas, com a saúde pública, com o bem-estar social, né? Enfim, com tudo que envolve a vida daqueles e daquelas que utilizam os meios de comunicação para se informar e para se guiar minimamente no dia a dia. A gente poderia falar desse modo assim mais amplo, né? Eu quero pontuar, né, que eu e a Camila, a gente está tentando fazer um esforço e não cair num debate extremamente acadêmico, porque as nossas aulas elas são direcionadas para todo o público. Então, a gente está tentando trabalhar de uma forma mais ampla, mais abrangente possível, para que todo mundo tenha acesso àquilo que a gente quer debater e que fique mais acessível possível para todas e todos. E mesmo assim, embora, né, surjam dúvidas, e elas devem surgir, está todo mundo convidado para dialogar conosco, né, deixar suas dúvidas e comentários aqui na lista de comentários, que a gente, na medida do bate-papo, a gente vai abrindo esses comentários e trocando algumas ideias. Inclusive, tem 4 comentários aqui, eu vou ver se eu seleciono algum para a gente falar. Vamos ver. Camila Pereira. Essa live está muito profissional em estrutura. Estou adorando a legenda. Que conteúdo maravilhoso. Obrigada, Camila Pereira. Também nossa colega professora, né? Também doutorando em comunicação lá na UFSM também. Oi, Yasmin. Yasmin está acompanhando também. Yasmin também foi minha estudante. Foi estudante também da disciplina de comunicação comunitária. Bem-vinda, Yasmin. Faça as suas dúvidas. Oi, Gláucia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na live. A Ângela Scarrone também, muito bem-vinda, obrigada. Camila Marques também, bem-vindas. Pessoal, se tiverem dúvidas, questionamentos, provocações, sintam-se convidadas a deixar um comentário aqui que eu e a Camila vamos tentar respondê-las. Tá? Bom, a gente estava discutindo, então, Camila, sobre, né, a pesquisa que vocês estão fazendo, com esse levantamento de dados riquíssimo sobre como a gripe espanhola foi retratada na mídia, né, em 1918. A mídia, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, é isso? Você pode citar alguns jornais, se você lembra de cabeça? Sim, com certeza. É importante destacar que a gripe espanhola no Brasil, os primeiros indícios vão ser trazidos ali nos jornais do Rio de Janeiro. Então, o jornal Careta era um dos principais críticos e impulsionadores do debate de falar a respeito, né? Então, no Rio de Janeiro é onde surgiu primeiramente, mas no Rio Grande do Sul, na Federação, em Pelotas, tinham alguns jornais também que comentavam, mas a gente consegue observar que as notícias, numa grande maioria das vezes, elas traziam ali pequenos detalhes, nada ainda muito contundente nos idos lá de 1918, porque a doença, né, ela vai surgir em 1918, principalmente no Rio de Janeiro, em função da conexão existente entre os navios, né? Então, em 1918 mesmo, o Brasil ele manda uma embarcação médica para a França,
para tratamento de doentes, enfim, numa agenda da saúde, e ao seu retorno tem 35 médicos que ficam doentes, né? E só que havia ainda muita confusão no entendimento do que era essa doença. Ela foi confundida com tifo, com outras tantas doenças em função da rigorosidade da natureza, né, da Primeira Guerra Mundial, que foi conhecida como uma guerra das trincheiras, e também acabou levando que a gripe ou a influenza, né, espanhola fosse também conhecida como a gripe das trincheiras ou a febre das trincheiras. Mas ao chegar ao Brasil, a maior dificuldade é do trato político, né? Porque muitos dos políticos não tinham a menor entendimento sobre saúde pública, e não é algo que a gente julga esses políticos, né? É muito dentro de um grande contexto que explica esses eventos, mas a mídia fazia o seu papel de impulsionar de forma muito significativa o tratamento e a informação sobre essa doença, que ainda era bastante misteriosa, em 1918, início de 1919, e os governos se retiravam, inclusive em função de pouca informação e poucas formas de entender como atuar, como evitar, fazer ou não distanciamento social, evitar ou não a entrada de navios, né, aqui no Brasil. Mas é interessante até porque eu queria comentar sobre da onde veio, né, porque espanhola, gripe espanhola, né. Tem dois motivos, né, que estão presentes nesse artigo que eu comentei, que é da Adriana Costa Goulart, que vai falar sobre, a Espanha era neutra nesse conflito da Primeira Guerra Mundial, ela não se envolveu, e que por isso ela não tinha toda uma indústria bélica voltada para essa guerra, e ela abertamente, a imprensa colocou a existência dessa gripe. Ainda, né, uma gripe muito mortal, se divulgava na imprensa espanhola, e aí a mídia internacional começou a noticiar exatamente isso, gripe espanhola, a doença espanhola, né? E uma segunda teoria fala o fato de que havia uma ala no governo espanhol que tinha um certo apreço pela Alemanha e que, né, teria criado essa doença para enfraquecer as tropas francesas, enfim, todos os envolvidos ali na Primeira Guerra Mundial. Mas ainda não há muito um consenso sobre o seu surgimento, a não ser o fato de que tem muito a ver com as questões sanitárias das trincheiras e, posteriormente, pelas questões sanitárias do mundo de uma forma geral, né, inclusive no Brasil e no Rio Grande do Sul. Se percebe, então, o papel da mídia na época em divulgar informações, assim, a gente poderia falar hoje, né, dentro dos termos jornalísticos, enfim, dos termos da comunicação, de divulgar informações com pouco, quase nenhuma checagem, né, com um processo, assim, bastante limitado de checagem e apuração da origem da doença, das suas possíveis manifestações, né, das confusões que existiram naquele período, do compartilhamento de curas milagrosas que a gente sabe que não existem, né, infelizmente não existiram e até hoje não existem na pandemia atual que a gente está passando no momento. Né? Então se percebe aí uma atuação midiática bastante forte e que acabou mexendo bastante, aí, inclusive, dentro do âmbito deste período histórico. Né? Não há um cruzamento entre, né, questões históricas, políticas, sociais, humanitárias e o envolvimento midiático, né? Exclusivamente, não só exclusivamente, mas essencialmente midiático, de circulação de informações sobre esse assunto. Chegou aqui um comentário do Wagner, eu vou colocar ele aqui na tela, e vamos ver, Camila, se você me ajuda a pensar sobre esse comentário aqui do Wagner. Aí está. Acho que é muito importante o cidadão ou cidadã ouvir um pesquisador de arquivo em seu esforço de abrir caixas e remexer documentos com a vontade de reler fatos que podem revelar novos entendimentos e tomar outras direções. Exatamente, Wagner. Eu acho que nesse momento em que um momento de inúmeras incertezas, a quem a gente deve recorrer é ao pesquisador, é à ciência, né? Se há alguém com respostas mais ou menos encaminhadas, né, direcionadas, respostas com
um lastro, né, de experiências, de possíveis caminhos mais ou menos assim interessantes para uma saída dessa situação, enfim, o campo científico são os pesquisadores. Hoje aqui ouvindo e conversando com a Camila, isso fica bastante claro, né? O que tu achas, Camila, do comentário do Wagner? Sim, com certeza. Eu acho que essa essa vontade, né, essa possibilidade de revisitar o passado nesses arquivos, observando as experiências anteriores, ela nos enriquece de forma muito significativa. Por exemplo, né, acho que fica claro, né, que a nossa defesa aqui é a defesa da ciência, é a defesa da pesquisa empírica, da pesquisa teórica, de tudo aquilo que venha colaborar para que a gente entenda melhor o nosso mundo, né, e também consiga atuar melhor nesse mesmo mundo. Então, eu acho que é isso que a ciência, e visitar o passado, no caso da história, né, e contar esses eventos, pressionar, como é que o jornalismo faz, pressionar pela verdade, pressionar pela existência, né, dessas histórias. Então, acho que isso é muito interessante. Inclusive, quando a gente pensa nesse início do século XX, lá 1919, 1920, a gente tem que pensar, por exemplo, no Brasil, que as políticas sanitaristas, né, pensar saúde era quase inexistente. O Rio de Janeiro havia vivido em 1905 a revolta da vacina. Né? A revolta da vacina ela aconteceu em função de, sim, vamos fazer a vacinação das pessoas contra a varíola, que já tinha, né, causado a mortalidade de muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, veio uma política sanitarista, uma política de tirar as pessoas do centro do Rio de Janeiro, em função, né, de que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e que precisava realocar uma classe média, uma classe dirigente que queria viver no centro do Rio de Janeiro. Então, a população, ao ser vacinada e ao ter os cortiços retirados, né, aquelas casas em que essas pessoas viviam no centro do Rio de Janeiro, tinham muito temor de qualquer política da saúde. Né? Então, veja como houve um avanço, né, em 100 anos. Não nos surpreendemos, é claro, 100 anos, né, estamos vivendo em permanente evolução, mas de 1905 para 1920, embora nós já tivéssemos experienciado essa revolta da vacina, pouco havia sido melhorado, né, em função de que não existia uma unidade entre o governo federal e os estados, por exemplo. Então, não tinha uma estrutura para combater. Né? O que era dito no Rio de Janeiro, que a gente sabe que foi uma das primeiras experiências, e onde cerca de 60% da população ficou adoecida, e muitas delas morreram, não houve ainda um entendimento. Bom, então vamos pegar a experiência do Rio de Janeiro e carregar para, né, evitar maus maiores aqui nos outros estados, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Né? Isso vai ser construído posteriormente, o entendimento de uma saúde pública coletiva, da importância do saneamento básico, junto com o discurso dessas doenças, né, todas elas, mas de forma muito significativa a gripe espanhola, que nós falamos bastante agora, vem também um discurso social de criminalização da pobreza, por exemplo. Criminalização de estar em um espaço onde não há acesso a condições de qualidade de vida, de saúde, de nutrição. Acho que a gente vai falar em seguida muito sobre essas fake news e sobre curas milagrosas, né? Muito das curas tem uma alimentação saudável. Eu acharia ótimo, né? Eu acredito que boa parte da recuperação atravessa nesse sentido, mas não é uma garantia para todos, né? Exatamente. Esse é o tema do nosso terceiro bloco de conversa, né? Que é um bloco para tratar especificamente sobre o papel da comunicação em tempos de pandemia, né? Então até tá rolando aí embaixo, né? Qual o papel da comunicação em tempos de pandemia? Tu que está nos assistindo aí na tua casa, se quiser deixar o teu comentário, deixa que a gente vai ver ele daqui a pouco e discutir sobre ele. Bom, é tema da nossa discussão, porque a nossa aula de comunicação comunitária, né, não podia deixar de pensar como projetos, experiências de comunicação comunitária precisam pensar, né, e pensar ações dentro de um período de pandemia, né. Bom, fica evidente se a gente olhar pelo rastro da história, né, a partir da discussão feita pela Camila aqui na nossa live de hoje, né,
que a comunicação dentro desse cenário, e não só a comunicação tradicional, a comunicação de massa, né, a comunicação comercial, mas também a comunicação comunitária precisa pensar e divulgar, enfim, comunicar a partir de espaços de divulgação científica. Dentro do cenário de pandemia atual, a gente tem que se apegar a espaços que falam especificamente sobre divulgação científica e pensar como comunicar, então, como interagir com as nossas comunidades a partir desses assuntos, dessas temáticas e dessas pautas, né? Então, a importância fundamental de circular informações que são de interesse público nesse momento, ou seja, informações que precisam estar aí para todo mundo, né, dentro das nossas comunidades sobre o novo coronavírus. Né? Então, formas de prevenção, se eu tenho algum sintoma, quais são os principais sintomas, quando eu devo ir a determinado hospital ou a UPA mais próxima, qual é a UPA mais próxima e qual é o hospital de referência, coisas muito básicas, né? Como é a maneira correta de higienizar as mãos, como é a maneira correta de utilizar uma máscara, de higienizar uma máscara. Então, todos esses assuntos parecem assuntos muito simples, mas se a gente for olhar para a enormidade de espaços, né, principalmente digitais, de comunicação, que vem divulgando informações falsas, informações incompletas e que podem, nesse momento, ser cruciais aí para o desenvolvimento maior, para o espalhamento maior dessa pandemia que a gente está passando, né? Os espaços, as experiências de comunicação comunitária têm sim uma responsabilidade muito grande, tá, pessoal? De compartilhar informações confiáveis, informações checadas, informações que devem estar atreladas aí com os principais espaços científicos de divulgação sobre a doença. Vou ver, Camila, que pipocou vários comentários aqui, vamos ver. Laura Quitéria, olá, eu vou colocar aqui na tela, tá, o comentário da Quitéria. Olá, excelente estudo, não só para a história, mas também para a biologia e medicina, mostra a evolução humana diante das adversidades epidemiológicas. Obrigada pelo comentário, Laura, é exatamente isso mesmo, né? É um estudo de peso, né? Um estudo que daqui a um tempo, inclusive, merece ter mais destaque, né? Merece ser mais divulgado. Estudo aí do pessoal da UFSM. A gente deve aproveitar e usar ele como exemplo para pensar as nossas ações dentro do espaço comunicacional comunitário inclusive. E veio uma pergunta aqui da Camila Pereira, vamos ver. Lívia, se pudesse resumir para nós, qual seria uma boa definição para comunicação comunitária? Quais as suas principais características e como ela pode ser mais efetiva nessa época de pandemia? Bom, Camila, essa é uma pergunta muito importante para mim, eu diria, né? Porque a comunicação comunitária é, inclusive, tema de estudo meu desde o mestrado e também da minha tese de doutorado. E a partir, assim, da conversa aqui com a Camila Almeida, são várias Camilas, né? Tem que ser sempre pelo sobrenome. A partir da nossa conversa hoje com a Camila Almeida, né? Nossa professora de História, eu acho que um conceito para comunicação comunitária seria aquela comunicação que é contra a hegemonia da mídia comercial, tá? Uma comunicação voltada especificamente para a transformação social, política, cidadã, cultural, né? Das pessoas que estão envolvidas no entorno comunitário, das pessoas que produzem a comunicação comunitária e das pessoas que consomem a comunicação comunitária. É também uma comunicação autogestada, isso quer dizer, uma comunicação que é gerida, né, gerenciada pela própria comunidade e que não sofre, portanto, interferências externas do meio político, do meio econômico, do meio social. Ela também não reproduz formatos da mídia comercial, da mídia tradicional, né? Ela se atrela muito mais às suas próprias necessidades, de discussão, de produção, de circulação. Ela não está interessada a debater assuntos específicos, assim, voltados a um público muito amplo, digamos assim. Ela está pensando assuntos que são voltados à sua própria comunidade, o que a minha comunidade precisa saber, debater, conhecer hoje, e dentro do aspecto aí do amplo panorama, né, do coronavírus que a gente vem vivendo hoje em dia. Então, o
que a minha comunidade precisa saber sobre o coronavírus hoje, como a minha comunidade pode se informar melhor, conhecer melhor e se prevenir melhor sobre essa doença hoje, né? Bom, ela é na comunicação comunitária também que a gente vê aí alguns traços, por exemplo, das subjetividades, das marcas culturais, das identidades das pessoas que fazem aquela comunicação e das pessoas que consomem aquela comunicação, né? Então, traços culturais das culturas populares, né, das periferias, estão presentes na comunicação comunitária e que quando a gente vai acompanhar uma mídia comercial, uma mídia de massa, esses traços eles são apagados, achatados. Então, na comunicação comunitária isso é permitido, isso é bem-vindo e é importante que isso esteja sempre presente, né? Bom, e eu acho que para fechar, né, é na comunicação comunitária que a gente vê assim a existência política e cidadã dos sujeitos que fazem parte das comunidades. Tá? É na comunicação comunitária que a gente vê assim potencializado expressões mais críticas, mais ativas e contestatórias das comunidades e dos sujeitos e sujeitas que são partícipes desses processos. Então, eu poderia ficar discutindo aqui horas contigo, Camila Pereira, sobre esse assunto, porque ele me é muito caro, mas para quem está pensando aí em fazer uma experiência de comunicação comunitária na sua comunidade, ou quem já tem um site, uma página no Facebook, uma página no Instagram, no Twitter, ou está pensando em fazer um jornal comunitário, uma rádio comunitária, é importante refletir sobre esses pontos e levar eles em consideração desde desde a primeira parte assim, do processo, do planejamento do processo. Bom, espero que eu tenha respondido. Se sobrou alguma dúvida, tu aponta no comentário aí que a gente volta a debater. Tá bem, Camila Pereira? Vou tirar o teu comentário aqui. O que tu acha, Camila Almeida, sobre essa discussão? Eu acho que é muito pertinente a gente falar exatamente sobre essa diferença, né, dos jornais que se colocam como uma comunicação fazendo uma comunicação comunitária sem esses atravessamentos e esses impeditivos da grande indústria comercial. Então, isso acho que é bastante interessante também a gente pensar que quando os profissionais de história, né, ao fazer pesquisa de história, se a gente não fizer esse dever de casa, de entender qual é o nosso veículo de comunicação que nós estamos trabalhando, a nossa pesquisa ela fica muito comprometida. Então, eu gosto muito de citar, para quem tiver interesse, um trabalho de uma pesquisadora que chama Carla Luciana Silva, e ela tem uma tese de doutoramento que chama Veja, o indispensável partido neoliberal. E ela é uma professora de história, falando muito sobre como esses jornais, ou revistas, no caso dela, trabalham como um grande divulgador de é quase como fazendo uma campanha, né? Como um partido político que se coloca num sentido de livre de interesses, mas, na verdade, todos aqueles interesses estão em voga em função de uma defesa do capital, uma defesa de um grupo político. E quando a gente pensou, né, quando o professor, especificamente João Malaya, pensou o laboratório, né, de observação dos usos públicos e políticos do passado, tem muito a ver com o sentido de trazer as informações que há 100 anos a gente ainda está brigando, né? Então, o uso de medicamentos como, por exemplo, cigarro, cachaça, entre outros, como se fosse um medicamento que fosse curar, como se fosse um medicamento, na verdade, né? A questão da inflação, a inflação, como é que muitas das empresas acabavam ou se obrigando a inflacionar o seu produto em função da carestia, ou se aproveitando dessas fake news para taxar de forma mais significativa, né? Também a questão, uma das nossas preocupações, falando ali do nosso projeto e de uma comunicação efetiva, né, num ambiente que é interessante, que é o Twitter, é pensar sobre, bom, como é que foi a experiência no Rio de Janeiro ou em outros estados também, né? A gente está estudando São Paulo, Pernambuco, Amazonas, enfim, mas como é que os estados lidaram com
a dificuldade de fazer um isolamento em locais como, por exemplo, comunidades, bairros periféricos, favelas, em que é um luxo tu conseguir ficar 2 ou 3 metros de distância da tua família ou dos vizinhos mesmo, né? Então, eu acho que a comunicação ela tem que ter esse compromisso em não só existir enquanto informação, e isso eu falo muito mais para a minha área, né, e para a universidade de forma geral. Na universidade existem infinitas pesquisas que colaboram infinitamente para a qualidade da vida, para o entendimento, né, e para o melhoramento da nossa ciência. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma preocupação, e a gente tem que estar de braços dados aí com essas ferramentas de comunicar. Sair da universidade Aproveitando sobre isso, olha só que interessante o comentário da Yasmin. Ó. Enquanto a Lívia fala isso, acho que ela está falando enquanto eu comentava sobre uma ideia, né, as características do que é a comunicação comunitária. Então a Yasmin diz, enquanto a Lívia fala isso, me remete muito aos projetos de favela que estão preocupados em juntar e distribuir comida para quem está precisando dentro da comunidade. Essas ações, na maioria, se tornaram veículos de comunicação comunitária, coletam os números de infectados que o governo não alcança, divulga informação de higiene e outras necessidades. É exatamente isso, Yasmin, né? A gente, quando fala em comunicação comunitária, a gente não precisa falar especificamente de um aspecto midiático, né, mediatizado, mas também de ações pontuais dentro dos cenários, né, comunitários, né? Então, ou seja, a coleta de informações dentro desse momento de pandemia, com os moradores infectados, né? Os moradores que estão passando necessidade, quem precisa de material de higiene, quem precisa de alimento, né? E justamente, né, uma das características principais da comunicação comunitária é comunicar para aqueles que não têm acesso à comunicação, tá? Comunicar para aqueles que não estão visíveis dentro da comunicação tradicional, da comunicação comercial, ou seja, que não têm as suas pautas tratadas dentro do universo público mediatizado, né? E fazer com que essas pautas, essas necessidades, essas questões emergentes, as questões vividas dentro da pandemia do coronavírus são questões emergentes, urgentes, né? São questões do agora. Fazer com que essas questões circulem, né? E que de algum modo sejam visibilizadas, né? Ganhem maior visibilidade dentro do espaço público de ação política e façam movimentar aí essas questões de necessidade básica, né? Muito bem, Yasmin, esse comentário ele é bastante pertinente, né? E ele exemplifica ações comunitárias que também são ações comunicacionais dentro desse panorama que a gente vem vivendo hoje em dia. E sim, esse é um dos papéis da comunicação dentro de um contexto que a gente nunca viveu até então, que é um contexto de pandemia mundial, né? Que a gente vem vivendo nos últimos 1 mês e meio aqui no Brasil. Obrigada pelo comentário, Yasmin. Deixa eu esconder o comentário da Yasmin aqui, vamos ver. Ah, Yasmin continuou o comentário dela, perdão. E isso é muito importante também, porque mostra que essas pessoas são capazes de narrar a própria história a partir de suas realidades e diminuindo certos estereótipos. Muito bem. Às vezes a gente pensa assim que a pessoa que mora na periferia, né, a pessoa que mora na favela, a pessoa que não tem curso superior, que não terminou a escola, o senso comum acha que essas pessoas não são capazes de narrar sua própria vida, ou que não são capazes de pensar sobre a sua própria existência, ou de fazer reflexões sobre o papel da política, sobre o papel da comunicação na sociedade, sobre o seu próprio papel na sociedade. Isso é uma inverdade. Tá? Isso é uma inverdade. Reside justamente nas classes populares, nas culturas periféricas, um espaço de resistência ontológica dos seres, dos sujeitos, né? Que façam que esses sujeitos, a partir das suas expectativas, experiências de vida, das suas lutas diárias, das suas resistências, sejam, sim, capazes de se comunicar, de se expressar e com determinada criticidade, com determinada autonomia. Coisas que, por vezes, a gente acaba não visualizando em outras esferas, teriam outras condições de fazer esse tipo de produção de sentidos, né? E sim,
as culturas comunitárias, de favela, as culturas periféricas, das culturas populares, são, sim, capazes de narrar sua própria história e de pensar sobre as suas realidades e pensar alternativas, meios e caminhos de lutar por uma existência melhor, uma existência cidadã efetivamente, né? Ou seja, lutar por aquilo que lhes é negado diariamente pelos poderes hegemônicos da política, da economia, da cultura, que é a cidadania. Né? Existe nessas culturas, nesses espaços comunitários, nesses espaços periféricos, potências de luta, potências de vozes. A comunicação comunitária está aí com todas as suas ferramentas comunicacionais, né, com seus espaços de comunicação, para ampliar essas vozes. Ou seja, não é que as pessoas não tenham voz, não é que essas pessoas não tenham voz, que elas são silenciadas. Não, elas têm voz. Só que, por vezes, essas vozes elas acabam não se avolumando, elas não têm um determinado volume dentro do espaço público, né? Dentro do espaço da arena de debates. Né? E a comunicação vem para avolumar essas vozes, para dar volume para essas vozes, para fazer com que elas conquistem um espaço maior, mais amplo. Tá? E aí sim possam lutar efetivamente por melhores condições de vida, lutar pela sua cidadania efetivamente. Muito obrigada pelos comentários, Yasmin. Está sendo ótimo voltar a dialogar contigo. Bom, tem mais um comentário aqui. Hoje a gente teve uma chuva de comentários interessantíssimos. Um comentário da Camila, outra Camila Scarrone. Os projetos de comunicação comunitária precisam olhar para a história desse tipo de comunicação, para pensar e planejar suas ações, considerando principalmente o panorama social, político e econômico do coronavírus, efetivamente. Né? Precisam olhar para a história da comunicação comunitária num aspecto amplo. Né? Eu até tenho uma sugestão de livro para quem é estudante. Eu sei que tem muitos estudantes de comunicação acompanhando a nossa live hoje, viu, professora Camila Almeida? E eu tenho algumas sugestões de leitura, tá? Então, para olhar para a história da comunicação comunitária, eu sugiro muito o livro da Regina Festa, que é Comunicação Popular e Alternativa no Brasil. Tá? É um livro fantástico para pensar a história da comunicação comunitária, popular e alternativa no Brasil e pensar como que a gente pode se apropriar, aproveitar dessas outras experiências históricas em comunicação comunitária e fazer com que elas aí apareçam nas nossas experiências contemporâneas. Eu também sugiro o livro da Raquel Paiva, tá? O Espírito Comum, Comunidade, Mídia e Globalismo. Então, para quem está pensando em fazer um projeto de comunicação comunitária, eu diria que são obras assim essenciais. E o livro da Maria Cecília Peruso, Comunicação nos Movimentos Populares. Tá? São 3 mulheres, 3 pesquisadoras, né, com obras fundamentais, assim, obras de base, para quem quer começar um projeto de comunicação comunitária, um projeto bem sucedido, um projeto com fundamentos éticos, fundamentos comunitários, né, um projeto que tem tudo para levar questões importantes para a sua comunidade, para quem faz a comunicação comunitária e para quem acompanha, para quem consome essa comunicação. Vamos ver mais comentários. Acho que hoje a gente vai estender um pouquinho o debate. Tudo bem na tua agenda, professora Camila Almeida? Sim, tá tudo bem. Maria Isabel. Tudo bem, Maria Isabel? Bem-vinda. Maria Isabel foi minha orientanda de TCC. A TCC dela é sobre comunicação comunitária. Eu recomendo ler as publicações da Maria Isabel. Vamos lá. A comunicação comunitária é fundamental para dar voz aos cidadãos e romper com a ideia de que parte deles são apenas receptores. Todos que participam desse processo se mostram como sujeitos comunicantes, que têm capacidade e direito de se posicionar e se informar. Exatamente. Dá um orgulho quando eu leio os comentários dos meus alunos, porque eles pensam a comunicação comunitária de um modo socialmente comprometido, e é justamente isso que a gente precisa ter hoje em dia em qualquer experiência de comunicação comunitária. Comunicação comunitária comprometida com a sua comunidade, tá? Alargando as vozes das suas comunidades. Esses sujeitos que produzem, que consomem a comunicação comunitária são sujeitos de fato, né? Não são só meros receptores, como diz aí a Maria Isabel, e sim, eles têm toda a capacidade e direito, né? A comunicação é um direito de toda pessoa.
de se posicionar, de se informar, ou seja, de se comunicar. Muito obrigada pelo comentário, Maria Isabel. Muito bem, vamos seguir com o nosso debate. Então, a gente tem só mais 10 minutos oficiais, mas acho que a gente vai passar um pouquinho hoje. Vamos seguir aqui, deixa eu organizar de novo a nossa timeline. Muito bem. Bom, mas aí a gente chega numa questão fundamental, né, Camila? A gente viu aí no aspecto histórico que as chamadas, hoje em dia, né, fake news, ou seja, as informações inverídicas, né, informações não checadas, atrapalharam muito o combate da febre espanhola, lá em 1918, e a gente sabe que hoje também tem atrapalhado muito o combate ao novo coronavírus, a Covid-19. E é por isso que a comunicação comunitária ela tem que, sim, somente compartilhar informações checadas, verdadeiras, tá, pessoal? Quem é produtor aí de comunicação comunitária na sua comunidade, por favor, muita atenção a isso. E é com isso que a gente vai para o nosso quarto bloco de hoje, do nosso bate-papo, né? É verdade ou fake news? Desmentindo boatos sobre o novo coronavírus. Bom, eu selecionei ao longo da semana algumas informações muito estranhas que eu recebi, que eu acompanhei aí principalmente nas redes sociais, sobre as fake news, sobre possíveis tratamentos, curas milagrosas para o novo coronavírus. E eu vou falar sobre algum deles agora, algumas dessas mensagens agora, e vamos desmenti-las ao vivo. Por exemplo, máscaras de doação da China são contaminadas. É fake news. Café previne o coronavírus. Bah, se fosse assim, nós que somos da comunicação, que tomamos muito café, a gente ia estar imune, né? Bom, o café não combate nem previne o coronavírus, é fake news também. Essa aqui é curiosa. Remédio de piolho pode matar o coronavírus. É fake news também. Acho que essa poucas pessoas caíram, né? Essa aqui é um pouquinho complicada. Quem não sabe muito de química se confunde um pouco com ela. Alimentos alcalinos evitam o coronavírus. Fake news também. Aqui um exemplo que a Camila pode conversar conosco melhor. Ela sabe bastante sobre esse exemplo. Quinino, né? Água tônica, combate o coronavírus. É fake news ou é verdade, Camila? É fake news. Há 100 anos é fake news. E a gente conseguimos perceber nessas pesquisas que a gente fez, nesses inúmeros jornais, né, que estão sendo feitas, né, já que é um trabalho bastante árduo, que inúmeras curas foram levantadas, né? O quinino, ele surge, o cigarro, a caipirinha, o limão. Inclusive, o preço do limão disparou, assim, 200% durante a epidemia da gripe espanhola, né? O quinino também, várias farmácias que faziam uso dessa substância não tinham mais acesso em função da hipermedicação, né? Enfim, do hiperconsumo de alguns itens, e por isso também vai trazer a ideia da inflação, da carestia. Acho que também importante a gente observar o quanto uma fake news acaba abalando várias esferas da nossa sociedade, né? Como, por exemplo, a economia doméstica, em função do aumento dos preços de algumas coisas, inclusive aí trazendo um pouco de um estímulo ao alcoolismo, por exemplo, porque as pessoas utilizavam a caipirinha como se realmente curasse ali a doença, assim como o quinino, né? Então, pessoal, não caiam nessa, é furada. Bom, mas onde eu fiz esse processo de checagem? Como que eu posso chegar agora aqui na nossa aula e dizer é fake news ou é verdade? Bom, eu fiz o processo de checagem e eu usei para isso alguns meios oficiais de comunicação. Bom, tá rolando aqui embaixo, tá? Um número de telefone do Ministério da Saúde. Pois bem, eu fui lá no site do Ministério da Saúde, uma aba específica sobre fake news sobre o novo coronavírus, tá? E tem várias fake news, tá? Das mais diversas possíveis, inimagináveis, nessa parte do site do Ministério da Saúde, desmentidas, tá?
Mas tem uma informação que circulou aí nas redes sociais e que é verdadeira e que, inclusive, foi confirmada como verdadeira pelo Ministério da Saúde. Fumar aumenta o risco da forma grave do novo coronavírus. Então, fumantes, né, vamos tomar mais cuidado, vamos se prevenir de uma forma mais cuidadosa aí. Muito bem, então, espaços, né? A gente precisa frequentar espaços oficiais, espaços que de fato compartilham informações checadas, apuradas, confiáveis sobre o novo coronavírus, sobre a pandemia que a gente está vivendo. Então, se tu tem uma experiência, tem um projeto de comunicação aí na tua comunidade, recebeu uma informação, está desconfiado sobre essa informação, não sabe se você compartilha ou não ela com a tua comunidade, tá? Tem esse número de telefone que está passando aí embaixo, tá? Que é um número de telefone específico para você mandar a imagem dessa informação ou o texto, e o Ministério da Saúde vai checar essa informação e vai dar um selo para ela, dizendo se ela é verdadeira ou falsa. Ah, mas não tenho tempo para mandar uma mensagem para o Ministério da Saúde, esperar que ele cheque. O que eu faço? Eu que sou comunicador popular, comunicador de um ambiente comunitário. Bom, eu devo ir aos espaços oficiais de comunicação do meu município, do meu bairro, né? No caso do município de São Leopoldo, tá? Acompanhar o site da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, acompanhar a página no Facebook da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Lá tem informações diárias sobre como está a pandemia no município, sobre informações diversas sobre maneiras de evitar a propagação do vírus, sobre cuidados, sobre formas de prevenção, né? E também, para quem precisa saber informações sobre saneamento, abastecimento de água, que é uma questão importantíssima e fundamental cada vez mais dentro desse cenário de pandemia, a página e o site do SEMAI também tem informações importantes sobre isso. Então, a regra básica é: tenho um espaço de comunicação, eu produzo comunicação. Recebi uma informação que eu não tenho certeza sobre a veracidade ou não, tenho dúvida. Na dúvida, pessoal, não compartilhe. Esse não é o momento para a gente compartilhar informações que a gente não tem absoluta certeza sobre a sua veracidade. Tendo a possibilidade de verificar, de checar se essa informação é verdadeira ou não, vamos ir aos órgãos competentes. Vamos conversar com a Secretaria de Saúde do município, vamos visitar a página do município, né? Vamos acompanhar a página do SEMAI. Bom, então é isso. Tendo dúvida, não compartilhe, não alimente as fake news. Eu teria mais uma questão para compartilhar sobre isso, mas eu vou deixar para a aula que vem, porque eu quero apresentar para vocês um espaço ainda da pesquisa realizada pela professora Camila, tá? Então, eu vou passar para essa parte e o resto a gente conversa semana que vem, tá bem, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês, então, uma tela bem bacana. Estou compartilhando aqui com vocês, tá aparecendo aí, tá? A página do Twitter da pesquisa que a professora Camila Almeida está conversando conosco hoje aqui na nossa aula, tá? Que é a página Mais História, por favor, tá? @maishistoriapf. E aí eu cliquei num tweet específico que é uma thread sobre as inúmeras curas que têm aparecido para a Covid-19. Tem desde fake news no grupo do WhatsApp da família até o próprio governo alardeando o uso de remédios ainda sem eficácia comprovada. A thread de hoje é sobre esse fenômeno em 1918, tá? Então, eu abri a thread aqui para apresentar para vocês e também para fazer a divulgação desse projeto muito bacana, para a gente ver, né? Tem várias imagens nos jornais da época. Vamos ver se eu acho aqui, se tu puder me ajudar aí, Camila. Eu não lembro onde é que está especificamente a foto, a imagem está aqui, ó, do quinino. É essa aqui. Acho que a gente não vai conseguir ler ela aqui, mas para todo mundo que ficou interessado, que quiser acompanhar, tá, pessoal? Entrem na página e deem uma lida. Vocês vão se espantar com a quantidade
de informação lá de 1918 que parece que foi publicada hoje, ontem, semana passada. Ah, pessoal, é assustador. Então, eu convido aí, vou aproveitando o espaço, a Camila Almeida provavelmente vai fazer isso, mas estou aproveitando o espaço e convido todos então para conhecer essa divulgação dessa pesquisa, que não está só no Twitter, mas é também um podcast, é isso, Camila? Isso. O podcast ele já existia, né? Ele é anterior à pesquisa sobre o coronavírus, então, né, tem diversos temas, futebol, guerras, né? Várias pesquisas são veiculadas no podcast, que tem esse mesmo nome, Mais História, por favor, tá? Em diversas plataformas, né? Spotify, entre outras. E recentemente tem duas entrevistas, né? Que o professor João Malai, ele é o primeiro interlocutor e chama pessoas, né? Então, duas delas com a professora Beatriz Weber, que é uma professora aqui da UFSM, que, né, tem um trabalho já sobre as doenças, né, e sobre a medicina ao longo da história do Brasil, e também com a participação aí de outros pesquisadores, que é uma forma também de ter informações das experiências do passado para o futuro, inclusive, né, pelo fato de que após, né, a epidemia da gripe espanhola, né, nós continuamos aí e aprendemos a partir dessa experiência. Alguns erros foram cometidos, sim, alguns erros, né, e é bem interessante, assim, todos nós temos muita responsabilidade ao fazer essas pesquisas e também para falar sobre as dificuldades de comparar a gripe espanhola com o coronavírus. Não é a nossa intenção dizer que são fenômenos, doenças iguais, próximas, né, ou com qualquer origem semelhante, mas a gente consegue observar nas experiências do passado onde a gente pode né, copiar e onde a gente deve se afastar, né? Por exemplo, o tempo de incubação da gripe espanhola era de 3 dias. Isso dificultava infinitamente em questão de proliferação, né? A doença espalhava muito forte, de forma muito mais rápida, e ao contrário do que a gente vive hoje no coronavírus, que o tempo de incubação é de 2 semanas, né? 14 dias. Então, há diferenças nesses momentos históricos, e que a ideia do Mais História, por favor, é mostrar como que a gente pode aprender dessas experiências, mas também nos preparar para esse futuro, né, sobre as possibilidades de pós-pandemia, como nós vamos fazer. Muito bem. Bom, já vai se encerrando o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a presença, primeiro, de todo mundo que participou aqui com a aula conosco. As perguntas foram interessantíssimas. Tem, inclusive, uma pergunta do Wagner. Wagner, eu não vou conseguir responder agora, porque o nosso tempo se encerrou, mas eu te prometo que eu vou pensar sobre ela e na aula que vem eu respondo a ela, tá? E quero agradecer muito também a presença da Camila Almeida aqui conosco. É importantíssimo nesse momento de inúmeras dúvidas a gente cruzar informações de diferentes áreas do saber e informações que são oriundas, né, que são oriundas do campo científico, ou seja, informações, conhecimentos sobre os quais a gente pode depositar a nossa confiança e guiar os nossos passos aí, pelo menos a médio, né, prazo. Então, eu quero agradecer muito a tua participação. Eu sei que a agenda de uma doutoranda não é uma agenda fácil, então, obrigada por doar o teu tempo aqui conosco, participar. E, bom, você acompanhou aí pelos comentários, o pessoal gostou bastante da nossa aula, tá? E quero também, antes de terminar, né, enfatizar a importância aí da gente trabalhar com divulgação científica, principalmente da divulgação de experiências, pesquisas que são feitas dentro das universidades públicas, tá, pessoal? A gente não pode deixar a ciência morrer, a ciência acabar, a gente deve, por conta disso, né, dar espaço de divulgação para essas pesquisas e fortalecer essas pesquisas da maneira como a gente pode. Fica aí também uma dica para os espaços de comunicação comunitária. Existem inúmeras pesquisas que ocorrem dentro das universidades sobre comunicação comunitária. Então, aproximem-se dessas pesquisas, desses pesquisadores, aproveitem as ideias deles, né? Aproveitem as ideias do pessoal da história, como aqui é o caso da Camila Almeida, e aproveitem essas ideias, né? Esses debates. Eles estão aí para serem usados, para serem repensados, para serem debatidos, ou mesmo refutados, mas eles estão aí disponíveis para vocês também. Bom, pessoal, ainda chegou aqui mais alguns comentários. O Wagner
Excelente aula, Liv Camila. Claudiane, parabéns pela aula. A Ângela, excelente aula, obrigada. A Camila Rodrigues Pereira, ótima aula. Professora Renata Correia, obrigada por assistir a aula, professora Renata. Adorei a dica do Twitter, mais história, por favor. As ordens, está aí para ser usado e compartilhado. E a Yasmin também, aula demais, obrigada. Então, obrigada a todo mundo que assistiu e nos acompanhou. Lembrando que semana que vem a nossa aula de comunicação comunitária está de novo aqui na página do Facebook do Guardiões da Água, no mesmo horário, às 17 horas. Então, entra, compartilha, assiste, dialoga, deixa o teu comentário, teu espaço de discussão. É tudo muito bem-vindo aqui dentro desse nosso canal, desse nosso espaço de comunicação, tá? Aí entrou por último o comentário do meu colega Mano Vini. Obrigada, Vini. Amanhã também estou acompanhando e participando da tua aula, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Camila, pela tua participação. Aprendi muito contigo hoje. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a nossa aula também. Um abraço para ti e Outro. Até mais, nos falamos. Até Tchau, mais, pessoal. gente. Muito prazer. Tchau, tchau. Vou encerrando aqui a nossa aula e nos vemos na semana que vem. Não esqueçam de acompanhar as demais aulas do Guardiões da Água. É uma semana ótima, de várias atividades. Está disponível aí para todo mundo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem e, se possível, por favor, Fique em casa. fiquem em casa. Tá bom? Tchau, tchau.